Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, que hoje traz um outro tema de grande importância para nós, que é a questão atinente ao Tribunal do Júri. Como funciona o Tribunal do Júri? Quem pode ser jurado naquele conselho de sentença que é encarregado por definir a responsabilidade criminal de alguém que é submetido ao Poder Judiciário em crimes que são de competência, de atribuição do Tribunal do Júri? Nós vamos entender esses e vários outros aspectos do Tribunal do Júri. Para isso, recebemos aqui hoje, para nossa grande alegria, o doutor Levi Magno, que é procurador de Justiça do Estado de São Paulo, que tem uma enorme vivência em tribunais do júri, e eu já agradeço de antemão, doutor Levi, a sua presença aqui conosco. É um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Eu estou à disposição para esclarecer um tema tão importante que hora e outra aparece para os colegas na mídia, são crimes de sangue, crimes que chamam muito a atenção. Eu estou à sua disposição para as perguntas. Muito obrigado mais uma vez, e eu já vou começar então com essas perguntas para a gente já começar a bater o nosso papo de hoje. E a primeira pergunta que eu gostaria do seu esclarecimento para o nosso telespectador: quais são os crimes que podem ser julgados pelo Tribunal do Júri? Essa pergunta é muito importante, porque as pessoas pensam, porque eventualmente ocorreu a morte violenta de alguém, aquele que foi responsável, ele vai para o júri. Isto não é uma verdade, porque a nossa Constituição Federal, ela estabelece que só vai para o júri, portanto, para este procedimento, que é um procedimento especial, 4 crimes fundamentais: o homicídio doloso, o infanticídio, a mãe que mata o próprio filho pós-parto durante o estado puerperal, o aborto, né, e instigação e auxílio e induzimento ao suicídio. Então, são fundamentalmente 4 crimes que vão, portanto, ser julgados por pessoas leigas, pessoas que não são formadas em direito, mas a Constituição assim estabeleceu. Ela desejou que fosse assim. Então, fundamentalmente, são esses 4 crimes que vão a júri. Perfeito. E, na verdade, em cima disso, né? Porque o Tribunal do Júri, nós sabemos que é aquele procedimento em que a palavra final, vamos dizer assim, é do conselho de sentença, composto por pessoas, como acabou de colocar aqui, leigas. Pessoas Sim. que muitas vezes desconhecem regras jurídicas e daí por diante. Então pode ser da dona de casa até um engenheiro, enfim, qualquer outra pessoa Sim. que não integre o mundo do direito. E aí eu já faço uma outra pergunta. Quem pode ser escolhido para ser jurado? Existem requisitos específicos para isso? Isto é importante. E aqui, até aproveitando a sua pergunta, acho que é interessante ressaltar, todo procedimento de julgamento, ele tem fundamentalmente só 2 fases, né? Uma fase que é comandada por um juiz de carreira, e esse juiz ele apenas avalia se existem os elementos mínimos ali para que a pessoa possa ser julgada pelo que a gente chama de juiz natural. O juiz natural é o destinatário final daquele processo. Então, esse juiz, que é um juiz sozinho, é aquele que fez faculdade, prestou concurso, é um juiz de direito, ele faz aquela primeira avaliação e se estão presentes lá os requisitos mínimos, houve o crime, tem elementos iniciais, ele manda então para o juízo final. Por isso que nós temos estas 2 fases. Esse juízo final, ele é, na verdade, formado por pessoas que são leigos. Não fizeram faculdade de direito, embora nada impeça que o advogado seja um jurado, né? Eu já tive na minha carreira várias situações em que o advogado estava ali, compondo ali o conselho para ser sorteado e, portanto, proceder a eventual julgamento. Mas são pessoas que, segundo a nossa lei, precisam ter no mínimo 18 anos de idade. É até uma curiosidade, porque para julgar um furto é necessário que um juiz faça faculdade, é necessário que um juiz preste um concurso 3 anos depois que ele acabou a faculdade, porque se existe a quarentena, então ele tem 3 anos para poder, não pode, porque ele tem que ter estágio, ele tem que ter, para poder julgar. A atividade jurídica. Atividade jurídica. Ele vai entrar, então, na magistratura, na melhor das hipóteses, com 26 anos, com 25, 26 anos, para julgar um furto. Olhem só. Agora, para julgar o homicídio, que é um a crime lei, muito mais que é um grave, crime gravíssimo, né? É um crime onde, como regra, se tira a vida de alguém.
nós temos a possibilidade de ter um jurado com 18 anos de idade. Né? É o que a gente brinca lá, é o juritim, né? Eles não gostam de ser chamados assim, mas às vezes você tem um conselho de sentença muito jovem, 18, 19, 20 anos de idade, né? E podem ser jurados? Podem, não há problema nenhum. O que não podem servir, o jurado que não pode, é aquele que tem menos de 18 anos, né? Normalmente o pessoal diz, é o de menor, né? O menor, ele não pode ocupar, portanto, a cadeira do júri. Além desse requisito da idade, existem outros em relação, por exemplo, à personalidade, a não ter passagens criminais ou algo do tipo? Sim. Isso é feito uma avaliação em relação aos antecedentes criminais, né? Mas do ponto de vista da estrutura interna, não há nenhum tipo de requisito, né? O juiz vai fazer na verdade, o que ele faz é uma convocação em várias instituições, Febraban, que é dos bancos, Fiesp das indústrias, da Secretaria de Educação, universidades, Tribunal Regional Eleitoral. Ele faz ali um apanhado de pessoas e que depois essas pessoas, elas vêm para dentro de vamos dizer, de um cesto só e são sorteadas. Então é mediante um sorteio que elas vão poder, então, participar do júri, né? Lembrando que não há possibilidade de recusa, né? Quando eu digo recusa, a recusa, evidente, nós vamos ver na lei, ela traz algumas questões, mas, como regra, você não pode, a priori, se recusar a servir ao conselho de sentença. Perfeito. E a pessoa que tem essa vontade, por exemplo, de se colocar como jurado, se disponibilizar para atuar como jurada, o que ela deve fazer? Ela vai até, por exemplo, imagine que ela não esteja no rol dessas pessoas que foram selecionadas por essas instituições. Claro. Ela vai até o fórum, se coloca à disposição. Como funciona isso na prática? Todos os lugares pelos quais eu passei, embora isso não seja comum, alguém querer ir lá participar do júri, não é fácil ser juiz, não é? Enfim, os lugares, o juiz colocava lá à disposição. Se você quiser colocar lá o seu nome, nós colocamos você na lista, você vai entrar naquela lista geral. E que depois, mediante um sorteio, nós vamos então fazer, na verdade, uma seleção, mas não é uma seleção escolhida a dedo, não. É só um agrupamento de pessoas, mediante sorteio, e que vão compor 25 jurados que são convocados no dia do julgamento. 25 são convocados, nós temos que ter presentes no mínimo 15, e nesse de 25 a 15, nós fazemos o sorteio na hora e 7 vão ocupar aquele conselho de sentença que, para o colega entender melhor, são aqueles que vão julgar a causa. Perfeito. Agora, há pouco nós mencionamos também um aspecto relevante de crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. Por exemplo, o homicídio. Normalmente, salvo algumas exceções, evidente, mas o homicídio é um crime praticado por pessoas que demonstram, em algumas situações, é bom frisar isso, uma tendência, uma personalidade mais agressiva, mais voltada à prática de crimes e daí por diante. Isso, por outro lado, gera uma preocupação ao jurado. O jurado muitas vezes fica receoso de ter a sua identidade divulgada num cenário como esse, na presença de alguém que está sendo acusado por um crime dessa natureza. Como funciona, como se dá a privacidade da identidade desses jurados? No momento em que nós vamos fazer o julgamento, tanto a defesa quanto a acusação já tiveram, a priori, acesso ao jurado, o nome e a profissão. Então, em tese, vamos dizer assim, a privacidade, o endereço, eventualmente as redes sociais, isto não é mantido público, aberto, de modo que o jurado passa, então, ter protegida essa privacidade. Nós não teremos ali no dia do julgamento como saber onde o jurado mora, estado civil, qual é a idade, enfim. Teremos lá nome, profissão. E a partir dali, cada um, primeiro a defesa, depois a acusação, vão aceitar ou não aquele jurado para compor aqueles 7, né, que no fundo vão julgar definitivamente a causa. Nós estamos falando de possibilidade que a Constituição atribui ao cidadão para julgar o seu par, né? Naturalmente que nós temos aí situações de crimes dessa natureza que ganham grande repercussão.
Eu posso aqui relembrar alguns casos, como o caso da Suzane von Richthofen, como o caso dos Nardoni, enfim, casos de crimes de atribuição do Tribunal do Júri de grande repercussão. Considerando que nós temos ali pessoas da sociedade, pessoas leigas, a imprensa, de uma forma geral, ela acaba influenciando em resultados do Tribunal do Júri? Esse é um tema bem controvertido, né? Porque eu vou pegar o caso, por exemplo, da Suzane, que todos é conhecimento geral, aquela que se envolveu aí na morte dos pais, junto com o namorado e o irmão do namorado. Foi um crime de grande repercussão, eu tenho a impressão que todos, né, da sociedade acompanharam, a imprensa deu um destaque total, realmente tem que ficar presa na cadeia, enfim, não é? É evidente que esta é a ideia inicial que a imprensa passa, e é uma ideia que talvez fique na cabeça da maioria das pessoas. Tanto que até hoje ela é acompanhada pela mídia. De perto, né? Se ela sai numa saída temporária, está lá a imprensa acompanhando. Então ela ficou estigmatizada do ponto de vista social. Quando você assume a condição de jurado, você vai conhecer mais as particularidades daquele processo. Ou seja, os detalhes, os argumentos na linha humana, na linha, enfim, aí é um outro mundo, e aí cabe ali, portanto, a cada uma das partes, ao promotor, ao advogado. E eu digo isso com relação à tua pergunta, porque no caso da Suzane, se nós perguntássemos para a maioria da população, talvez dissessem para a gente, é pena capital, pena de morte. Ou homicídio de 50 anos, né? Mesmo que o crime não permitisse essa pena, sim, ela não teria dó nem piedade para condená-la. Pois bem, no júri da Suzane, apenas para que todos saibam, né, ela foi condenada por 4-3. Então vejam, né? Não é... Um voto diferente, ela teria sido absolvida. Um voto diferente, ela poderia receber benefícios, enfim. Então vejam que a questão, se a mídia trouxe algum reflexo ao jurado, não tenha dúvida nenhuma, né? Ao jurado, não tenha dúvida de que lá na hora do júri as coisas acabam, de uma certa forma, se transformando. A mesma coisa com Elisa Matsunaga, mesma coisa. Que se envolveu no Kiosk, é um caso mais recente, matou o herdeiro da IOC, né? E no caso dela foi interessante, porque ela era acusada de um homicídio triplamente qualificado. Motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel, né? E os senhores, todos que acompanharam, viram o seguinte, o recurso que dificultou caiu, ficou o motivo torpe e o meio cruel caiu. Então, e vejam aí, né? Ela foi condenada, né? E caindo as duas qualificadoras, mesmo com todo o barulho da imprensa, na hora que se fez o julgamento, se teve a impressão de que o jurado passou a perceber coisas que pela mídia ele não conseguia perceber. Então, que tem influência, tem, mas eu tenho a impressão de que na hora do julgamento tudo toma uma outra tonalidade para se julgar. É muito comum nós ouvirmos no dia a dia do direito que o Tribunal do Júri se assemelha muito a um teatro, né? Sim. Onde, claro, as entonações, Sim. as posturas, tanto do Ministério Público Sim. quanto da defesa, acabam impactando muitas vezes no convencimento daquele jurado. E surge aí uma outra questão. Nós temos 7 pessoas leigas reunidas para decidir o destino de alguém, né? Como evitar que haja uma comunicação naquele momento entre os jurados, no sentido de dar a entender que está mais pendente a um lado, o outro a eventualmente acompanhar? Como evitar que um jurado, muitas vezes até mais astuto que se tenha no conselho de sentença, ele venha influenciar a decisão dos demais, de maneira explícita ou até implícita? Como é que é feito esse controle, doutor Levi? É importantíssima essa pergunta. Isso vai muito da experiência do juiz. O juiz que exerce, nesse caso, ele não vai julgar, não vai decidir se o réu é culpado. Quando eu digo é o juiz presidente, um juiz togado. É ele que vai gerenciar esse julgamento. Ele não julga, ele dá a sentença. Mas ele dá a sentença conforme pensaram aquelas 7 pessoas, né? Ele é um gerente das informações.
o que vocês acham? Querem condenar ou querem absolver? Os jurados entregam para ele e ele dá a sentença. Mas ele não tem papel decisivo nisso. Mas ele tem um papel importante em esclarecer para aqueles jurados leigos que vão ali ocupar, sempre o esclarecimento de que não poderão movimentar a cabeça, não poderão fazer sinais de aprovação ou reprovação, não poderão responder a perguntas feitas pelas partes a título de retórica, porque é muito comum, né, às vezes quem não conhece, o advogado ou o promotor fazer algumas questões ali só para efeito de raciocínio. Então ele diria assim, ele nunca poderia estar lá na cena do crime, porque ele tinha uma passagem comprada para tal lugar. Eu acho que todos os senhores concordam com isso, não é? Ou seja, o jurado, ele não pode dizer né? A parte induz, né? Isso. Então, se ele disser obviamente, nós vamos ter lá a quebra da incomunicabilidade. Ele manifestou uma aceitação ou uma reprovação, e isso faz com que o julgamento perca a sua validade. Então, cabe aos jurados sempre dizer, cabe ao juiz-presidente sempre alertar aos 7 jurados. O que nós vamos alertá-los? Os senhores, e eu sempre brincava nos meus julgamentos, falava para o juiz, vamos falar, os senhores são múmias paralíticas. A múmia já é paralítica, mas isso é redundância. Não podem mexer cabeça, não respondam a perguntas, não façam sinais de aprovação ou reprovação, se policiem para isso. Então, eu acho que cabe muito ao juiz-presidente fazer com que o jurado não se manifeste, revelando a sua intenção de como ele quer que aquilo seja julgado. E na eventualidade de escapar, até porque são leigos, não estão acostumados com aquela situação, escapar uma manifestação de ideia sobre aquilo que está sendo colocado, qual que é a consequência disso? A consequência, primeiro, é aguardar a manifestação das partes. O que o promotor e o advogado pensaram daquilo? Né? Normalmente, evidente, a hora que ele manifesta a vontade, a parte, seja promotor, seja o advogado, vão levantar excelência, infelizmente. Né? O jurado manifestou a sua intenção de voto, consequentemente, eu requeiro a anulação do julgamento. E aí o que acontece? Olha que relevância isso, quer dizer, uma manifestação do jurado num momento inoportuno, que eventualmente indique qual é a sua tendência de convencimento, pode fazer com que tudo aquilo desapareça. Inclusive, se os colegas, às vezes, nessas redes sociais, YouTube, procurem lá, vocês vão ver vídeos de advogados que, às vezes, até, enfim, filmam situações. Por exemplo, eu vou dizer, tem na internet um determinado vídeo em que o advogado, depois de 6 ou 7 dias de júri, ele resolve dizer que os jurados quebraram a incomunicabilidade, ele justifica e o juiz entende que não e ele abandona o plenário. Então, era uma coisa interessante, porque isso faz cair por terra todo o julgamento. E nós marcamos, e talvez aí aqueles que nos assistem perguntam, mas Levi, no próximo julgamento, aquele jurado vai falar, pô, mas o advogado, ele foi matreiro aqui, o promotor também foi matreiro, eu não vou aceitar, eu vou penalizar esse advogado, né? Através do réu, mas eu vou penalizar. Isso não tem nenhuma possibilidade, porque nunca mais aqueles 7 que participaram vão participar de novo. Perfeito. Sempre num novo julgamento, caso haja, nós teremos 7 jurados novos que nunca viram nada e, portanto, não estão suscetíveis àquelas informações do julgamento anterior. E nós vamos recebendo aqui perguntas das pessoas que nos estão assistindo. A Tereza, do final do telefone 8623, ela faz uma pergunta interessante. Na escolha dos jurados, há requisitos de escolaridade, religião, raça, algo do gênero? Não, nada. Não se faz nenhum tipo de... A única questão que nós vamos levantar é a questão da idade, e se não tem antecedentes criminais. Não é necessário que haja nenhum outro tipo de pesquisa ou consulta, religião, credo, enfim, o que for, isso não interfere na eleição do jurado. Em relação a essa incomunicabilidade que nós falamos há pouco,
Nós sabemos, e isso também divulgado muitas vezes pela própria imprensa, nós temos júris, e aqui já foi até citado um exemplo de 7 dias, que se prolongam no tempo, né? Isso é um ônus muito pesado para quem é o jurado, especialmente, porque ele está ali atendendo a uma necessidade, né? Porque isso é um munus público que a Constituição impõe e não tem como ser feito de outra forma, mas automaticamente ele acaba tendo prejuízos familiares, porque ele fica longe da família, muitas vezes profissionais, porque ele tem que se distanciar. Imagina um empresário que tem que permanecer 7 dias longe da sua empresa, da gestão da sua empresa e daí por diante. E eu digo empresário porque me parece que o empregado não pode em nenhum momento sofrer consequências prejudiciais por conta dessa função pública que exerce. Correto? Correto. Qualquer pessoa, professor, empregado, pessoas que tenham qualquer vínculo com o trabalho, não podem ser prejudicados. Isso não pode jamais ser motivo de demissão ou desconto salarial. É verdade, quando o júri se alonga demais, nós temos que preservar o jurado ali dentro, ele não pode voltar para casa. Então, normalmente, até para, trazer alguma curiosidade a quem nos assiste, a hora que o jurado senta ali e ele fica sabendo que o júri vai ser mais longo, então o oficial de justiça diz, olha, coloca o seu telefone aqui, eu vou ligar para a tua casa para te trazer peça de roupa, Mas o que é? Não, porque provavelmente esse júri vai demorar 2, 3 dias. Levi, onde ele fica? Em algum alojamento interno, sem comunicação com rádio, televisão, jornal, qualquer internet, ele está sem se comunicar com nada. Ele não pode se comunicar com o meio até o final do julgamento, onde o juiz diz, então está cessada a incomunicabilidade. Ele faz o julgamento e em seguida ele vai liberar os jurados. Mas até lá, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele faz a sua refeição naquele local, dentro do fórum. Vamos dar exemplo aqui em São Paulo, no Foro da Barra Funda, ali nós já temos o refeitório, temos o alojamento, temos cobertor, manta, lençol, tem local para tomar um banho, para escovar um dente, tudo nós já temos lá próprio. No interior, normalmente, os juízes reservam o quê? Hotéis. E dentro desses hotéis, nós temos obrigatoriedade de tirar a televisão, tirar tudo. Os quartos são... e nós vamos manter um oficial de justiça para que não haja nenhum tipo de conversa acerca do processo. Esse é o próximo ponto, inclusive, que eu queria mencionar. Júris longos assim, onde eles fazem as refeições juntos, vão para o mesmo hotel, passam ali dias juntos. Como fazer o controle que, de fato, não está havendo esse tipo de conversa, esse tipo de ponderação entre eles? Como é que o Estado se prepara para isso? O oficial de justiça, ele vai ser incumbido, além da advertência que o juiz vai fazer, o oficial de justiça será, então, responsável por fazer esse tipo de controle. Mas o próprio juiz já vai dizer, olha, durante o julgamento, os senhores podem conversar do que os senhores quiserem. Conversar de futebol, quer conversar da família, quer conversar de religião. Os senhores podem conversar menos dos fatos que estão sendo julgados. Não conversem sobre os fatos, porque aí, evidentemente, é um problema sério. O Brasil ainda é o único país no mundo onde nós temos este problema. Aliás, se você for procurar seriados, filmes, você vai ver lá o 11 Homens e uma Sentença, onde eles entram numa sala e ficam conversando sobre o crime. Aqui isso é humanamente impossível. Por quê? Porque aqui ele julga sozinho. É uma sentença que vai ser construída através de 7 pensamentos, sem que um saiba o que o outro está pensando. 7 pensamentos isolados. Isolados. Porque eles sentam, recebem uma cédula sim e uma cédula não, e o juiz passa a fazer um questionário. A vítima morreu? Sim ou não? Se entender que é sim, coloca a cédula sim. Não, não morreu. A cédula não. Então, eles vão jogando isoladamente e o conjunto esses sete votos é que vai formar a sentença que aquele juiz que eu falei que está gerenciando ali, é ele que vai proferir essa sentença. E nessa sentença em que ele vai proferir, naturalmente, fica a cargo dele a interpretar juridicamente o resultado produzido pela votação. Então, como, por exemplo, cálculo de pena, sim, se existem causas de aumento de pena ou de diminuição, é esse o papel dele depois de concluído o julgamento?
Olha como é tranquilo. O jurado decide tudo que você possa imaginar. A autoria, se houve o crime, se tem uma causa que vai aumentar a pena, se vai ter uma causa que vai diminuir a pena, se tem uma agravante, se tem alguma coisa que atenua a pena dele. Tudo isso o jurado decide e entrega para o juiz. O que o juiz tem na sua atribuição, o que ele tem para decidir ele é que dá a sentença, ele que estabelece a pena, se for condenado, quanto de pena, o regime que aquela pessoa vai cumprir aquela pena ou vai iniciar o cumprimento, e se ele pode ou não ficar em liberdade. Apenas isso. Então o juiz é sentença, pena, quantidade, regime e se fica em liberdade. Aquele jurado que eventualmente, e aqui eu friso muito, mesmo que não seja de maneira intencional, às vezes aconteceu, escapou dentro daquele calor do julgamento em si, exteriorizou um pensamento. Ou por gesto, ele tem uma punição se isso eventualmente vier a gerar a anulação do julgamento? Poderia até ser punido, normalmente o juiz releva. E vamos observar, o jurado, ele trabalha ali, o trabalho é obrigatório, sem ganhar nada. É bom lembrar isso, né? O trabalho no júri no Brasil é gratuito. Você não na verdade, recompensado por nada. Não é? É evidente, serão oferecidas as refeições, o café da manhã, se você tiver que ficar até no outro dia, o almoço, um café, a janta, tudo isto é oferecido, né? Às vezes os jurados até ficam, porque é evidente, vai ser a janta, vai ser uma pizza, vai ser algo que possa ser entregue. O almoço é um marmitex, não é, enfim, ninguém vai para um restaurante chique comer para depois voltar. São coisas bem limitadas, né? Mas o jurado ele sempre fica submetido a esse tipo de questão. Em relação ao jurado, enquanto que são particulares, nós já comentamos isso, são pessoas que não são funcionários públicos, sim, que estão ali desenvolvendo aquela função. Mas imagine que o jurado receba, e aqui uma situação puramente hipotética para que a gente possa entender uma eventual consequência. Imagine que o jurado seja seduzido por alguma parte com a promessa de determinada vantagem se votar a favor de um ou a favor de outro. Qual é a consequência? Ele pratica um crime se aceitar essa vantagem? Não? Como funciona pelo fato de ser alguém que não é funcionário público por atividade? Então, vamos só lembrar, né? O jurado, a partir do momento em que ele é escolhido, lembram? Convocamos 25, tem que ter no mínimo 15, aí fazemos um sorteio. O jurado fica em pé, obviamente, e a defesa diz que se aceita ou recusa, e o Ministério Público se aceita ou recusa. Se os dois aceitam, ele então vai para o conselho de sentença. Mas antes de começarem os trabalhos, o juiz manda que todos fiquem em pé e diz, sempre de maneira solene, concito-vos a examinar esta causa com imparcialidade e a decidir de acordo com a justiça e a sua consciência. Assim que eu ler o nome de cada um dos jurados, diga assim o prometo. Perfeito. Por que o jurado diz isso, assim o prometo, após a leitura do nome dele? Porque a partir daquele momento ele virou um funcionário público. Perfeito. Acaba de virar um funcionário público que a gente chama, ele vai exercer uma função pública não remunerada. Então ele vai ser um funcionário público e passa a responder por todos os crimes típicos de funcionário público. Entre eles, receber dinheiro para julgar desta ou daquela forma. Além disso, sem dúvida, havendo prova de que houve esse tipo de pagamento, o suborno é uma causa que vai, evidentemente, anular por completo aquele julgamento. Ontem o Supremo Tribunal Federal decidiu a questão da prisão em segunda instância, mudando o entendimento, mas isso já fica aqui reiterado o convite para um próximo bate-papo nosso. Agora, em cima disso até, existe a possibilidade, agora vai se discutir a possibilidade de dar início à execução do cumprimento da pena advinda do conselho de sentença do júri, independentemente de qualquer recurso. Então, eu estou sendo julgado pelo tribunal do júri, o júri concluiu para mim a responsabilidade criminal, mesmo que eu estivesse respondido o processo em liberdade. Então, o júri decide pela minha responsabilidade criminal.
automaticamente o juiz calcula a pena naquele cenário e eu já sairia de lá preso, mesmo ainda sendo possível recursos. Essa decisão é uma decisão que também é polêmica, não é, doutor Levi? Polêmica e evidente que os meus colegas não escutem, mas eu tenho uma posição muito clara. Ora, se você não permite a execução provisória de um colegiado de 2º grau, onde eu passei por juiz togado em 1º grau, juízo colegiado em 2º grau, como eu permiti que uma sentença que foi ali dada por votos de leigos já tenha uma aplicação imediata? Tenho a impressão de que o Supremo precisaria talvez pensar um pouco melhor e não dar esse tipo de efetividade, porque, na realidade, o julgamento está sendo feito por leigos. Ainda que na Constituição esteja escrita a palavra, e foi utilizada isso no julgamento do Supremo, soberania dos veredictos, não podemos esquecer que essa soberania é dada por um leigo. E o leigo, evidentemente, pode se equivocar por um lado ou por outro. Então, se eu não permito a execução provisória em 2ª instância por juízes togados, preparados, que foram para aquela missão, como é que eu já dou eficácia imediata a uma sentença dada por leigos que nem intenção de exercer função judicante tem? Então, eu tenho a impressão que isso vai ter que ser melhor. É mais um tema de grande discussão que se avizinha, né? Doutor Levi, nosso programa vai chegando ao final hoje. Quero mais uma vez agradecer a sua presença e reiterar o convite para próximas oportunidades. Tenho certeza que os esclarecimentos foram brilhantes, então receba aqui os meus agradecimentos sinceros. Eu é que agradeço muito a presença, estou à disposição. Espero que tenha esclarecido essa questão do Tribunal do Júri. Isso é um mundo à parte, é um julgamento muito interessante e excelente para que a gente tenha conhecimento de como funciona a justiça brasileira. E o programa Direito e Justiça fica por aqui e nos vemos num próximo programa. Até lá!